Olá, boa sexta-feira a todos, aqui é Douglas do Meet, mais um videozinho, falando um pouquinho de Petit Lenormand, de cartomancia, Hoje eu tive vontade, eu estava pensando muito essa semana sobre alguns acontecimentos, alguns alunos meus trouxeram algumas questões, algumas perguntas que eu achei interessante a gente falar um pouquinho sobre esse tema. Primeiro, o ponto importante é assim, a gente tem que entender que nós como cartomantes, nós não podemos dar diagnóstico. Então eu não posso chegar para o meu cliente e dizer, você tem úlcera, você tem pressão alta. Isso quem pode dar diagnóstico na nossa lei é os médicos, unicamente exclusivo. O que você pode orientar o teu cliente é que a saúde esteja debilitada e que ele precisa buscar um atendimento. Isso serve também no aspecto psicológico e psíquico. Nós temos, em relação à terapia holística, existe uma tendência de alguns terapeutas, claro que não são todos, achar que a terapia holística resolve tudo e qualquer problema. É claro que a terapia holística é maravilhosa. Eu tenho uma formação de muitos anos trabalhando em terapia holística. Eu sou hipnoterapeuta, sou terapeuta floral, tenho uma série de formações, radiestesista. Então eu trabalho com a terapia holística há muitos anos, sou acupunturista. Então, só que existe uma diferença. O aspecto da terapia holística ela vai até um ponto. Depois daquele ponto, você precisa realmente de uma intervenção mais severa, muitas vezes. E a gente tem que ser sincero, existem pessoas que necessitam realmente de um psicólogo, de uma elaboração psicológica, de estar num divã fazendo esse trabalho, tá? Não é porque você não necessitou que eu não vou, que o outro não vai necessitar. Não esqueçam que nós não somos a régua do mundo, tá? O que é bom para a gente, muitas vezes, não é bom para o outro. E a gente, como cartomante, que atende pessoas com problemas, e nós precisamos, muitas vezes, fazer um trabalho de encaminhamento, um trabalho de intermediário, Porque o trabalho da cartomancia é um trabalho de meio, não é um trabalho de fim. Eu, com a cartomancia, eu vou trazer orientações, vou trazer aconselhamentos. Eu não vou dar um produto finalizado para o meu cliente. O fim está na vida dele, está nas mudanças que ele deve fazer e pode fazer depois dessa consulta, com as orientações que teve. Esse é o nosso trabalho, tá? Então tem muito consulente que fala assim, nossa, mas você falou isso e aquilo não aconteceu depois. Claro, você teve informação daquele fato, daquilo que poderia acontecer, e você mudou suas posturas e isso fez com que aquilo não acontecesse. Então a cartomancia tem essa função, é tentar melhorar a vida das pessoas. Mas existe pessoas que a cartomancia não vai ser o suficiente para ela. Ela vai realmente precisar de um acompanhamento psicológico, terapêutico, muitas vezes de um profissional até de psiquiatria, de uma medicação. Tem pessoas que precisam tomar uma medicação para não matar ninguém, para não arrancar a cabeça de outro. Isso é fato da vida. E a gente, como cartomante, nós temos que ter essa clareza, que nossa função também está muitas vezes em fazer um encaminhamento. Eu tenho psicólogos que são conhecidos meus, que eu confio no trabalho deles, que eu indico essas pessoas para eles quando precisam de um processo terapêutico. Se é uma terapia que eu vejo que eu consigo trabalhar como hipnose, eu mesmo muitas vezes indico para o cliente, mas deixo à vontade para ela trabalhar com outros hipnólogos também. Eu falo que faço o processo, mas não digo que você tem que fazer comigo, você faz com quem você quiser. Eu conheço outras pessoas que eu posso te indicar e você pode escolher aquele terapeuta mais adequado para o teu trabalho, que você se sinta mais afim de trabalhar, afim de estar fazendo esse processo terapêutico. Então é importante a gente saber que a cartomancia ela é uma ciência fantástica, mas ela não é o remédio para o mundo. Então você precisa muitas vezes ter essa humildade de dizer que ali eu não consigo chegar. E saber encaminhar essa pessoa para uma pessoa que realmente possa fazer o auxílio. Isso é a mesma coisa que a gente fala no aspecto espiritual. A gente tem que parar de pôr a culpa tudo em obsessores e magias. Tem muitos clientes que chegam para mim, que eles chegam que foram cartomantes, que falam, o teu problema é que você tem obsessor, é que fizeram magia, não sei o quê. E eu abro o jogo e não vejo nada disso. E olha que eu sei a técnica de magia, eu estudei magia, sabe? Então, assim, eu conheço o assunto, Eu não sou nenhum ingênuo no assunto e no jogo muitas vezes não mostra, sabe? Tem um templo de Hecate no tarô, que é um método que o Ney ensina, que é fantástico. Tem o pentagrama divino do Giancarlo, que é fantástico também para detecção de magias, aspectos de magias. Eu conheço os dois métodos, trabalho com eles, e muitas vezes a pessoa vem toda enfeitiçada na cabeça dela,
com coisas que não existem, né? Então, muitas vezes, esse tipo de coisa, jogar tudo para o plano espiritual também é complicado, a gente tem que ter cuidado nesse sentido. Nós estamos em um plano físico, nós temos um corpo material, nós temos contas para pagar, nós temos relacionamentos para harmonizar. Então, muitas vezes, isso precisa de uma tomada de consciência, precisa de um olhar para dentro, precisa de você ter humildade de indicar teu cliente para quem possa fazer ele fazer esse caminho de crescimento interior, tá? O tarô, o Petit Lenormand, o baralho cigano, né, que é o Petit Lenormand dentro da visão brasileira, são ferramentas fabulosas, mas todas têm o seu limite, tá? Então, gente, cuidado para não extrapolar esse limite, tá certo? Eu conheço terapeutas holísticos que acham que resolve tudo, né? Hoje tem terapias fantásticas, tem a barra de Axis, tem a Tetra Healing, tem uma série de coisas que são ferramentas fantásticas. A própria constelação que eu estou fazendo uma formação, eu estou apaixonado pela constelação, é fantástico, né? Pretendo unir mais para frente a constelação, tarô, Lenormand, astrologia, todas essas ciências aí, já estou até vendo cursos para me aprofundar nesse sentido. Mas elas têm o seu limite, tem vezes que a pessoa precisa de um psicólogo, tem vezes que ela precisa de um psiquiatra, ela precisa de uma medicação, tá? Então é importante a gente entender que muitas vezes o que foi maravilhoso para a gente não é maravilhoso para o nosso cliente, tá? E o jogo mostra isso, qual é o melhor caminho para ele. Então, vamos procurar ter essa humildade de saber muitas vezes a hora de você indicar o cliente para um psiquiatra, de você indicar esse cliente para um psicólogo, de você mandar ele num médico, tá? Tem que ter esse critério. Nós não somos deuses, nós somos simplesmente um intermediário. Então, eu vejo na área holística uma falta de humildade muito grande. Eu vejo egos muito inchados, tá, gente? Cuidado, isso vai ser pagado um preço depois, tá? Com esses erros que a gente comete, né? Com erros que eu cometo, que você comete. Então, a gente tem que ter essa humildade de saber até onde vai a nossa atuação, até onde é o nosso poder de poder estar ajudando o próximo, tá bom? E não é aquela ajuda assim, nós não podemos ajudar de forma irrestrita, tem que ter um cuidado, tá? Você vai até onde você consegue, tá bom? Boa sexta a todos, eu sou Douglas Domit, me sigam no Instagram, Douglas Domit, Facebook Douglas Domit e no YouTube. Grande abraço a todos.